Olá! Você já deve ter notado que algumas mulheres ficam na dúvida se elas devem fazer a micropigmentação labial ou o preenchimento labial. Se elas devem fazer o botox ou a micropigmentação de sobrancelha. Essas e outras dúvidas em relação a esses quatro procedimentos, surgem muito aqui no meu espaço. E eu não sei se isso acontece com você, mas eu vou te explicar algumas coisas que talvez você não tenha parado para pensar ainda e que pode te ajudar a vender muito mais os teus procedimentos. Mas antes, curte aqui esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e ativa o sininho para receber todas as notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades que eu tenho para trazer aqui para você. Bom, vamos lá. Você já reparou que muitas mulheres, quando buscam pela micropigmentação labial, por exemplo, elas querem aumentar o volume dos lábios, só que muitas vezes, mesmo fazendo preenchimento com ácido hialurônico, para quem não sabe, o ácido hialurônico ele serve para preencher, dar volume nos lábios e modelar o rosto em algumas áreas. E também tem a toxina botulínica, né? Botox é a marca. O produto em si é a toxina botulínica que serve para evitar aquelas marcas de expressão que a gente vai formando com o tempo. Então ela corrige as assimetrias de expressão, que são esses vícios de expressão que muitas vezes a gente tem e vão deixando alguns vincos, algumas marcas e fazem até com que a sobrancelha fique ainda mais diferente do que ela já é por natureza. E como eu estava falando, muitas querem aumentar o volume dos lábios, erguer as sobrancelhas, mas no caso dos lábios elas fazem o preenchimento com ácido hialurônico, mas ainda fica faltando alguma coisa, parece que não fica ainda 100%. Sabe por quê? Porque os lábios, com o passar dos tempos, a gente realmente perde volume, mas não só volume, a gente perde melanina, cor, e é principalmente ao redor dos lábios. Podem notar, a gente vai criando aqui ao redor dos lábios uma marca branca, que é como se fosse um tecido cicatricial, onde a cor ela vai simplesmente desaparecendo. Então, quando você olha no conjunto esse lábio, ele parece que está mais fino. Então, se eu preencho com ácido hialurônico, ou seja, dou volume internamente para esse lábio, ele sim vai criar volume, mas aquela área branca vai continuar ali, esbranquiçada. Então, ainda vai ficar faltando alguma coisa em relação ao contorno desse lábio. Por isso que a micropigmentação labial complementa e muito o trabalho com ácido hialurônico. Esse é um ponto. No caso da sobrancelha, muitas vezes, quando a gente vai fazer o design e com a micropigmentação a gente vai corrigir as falhas, nem sempre, não melhor, nunca, a gente vai conseguir deixar 100% igual, porque nós somos assimétricos por natureza. Mas o nosso papel é o quê? Amenizar essa diferença. Ok. Então, como eu já disse algumas vezes, existem duas diferenças na nossa sobrancelha. Uma é em relação ao movimento, vício de expressão, e outra é a estrutura óssea. Quando é em relação ao vício de expressão, ou seja, aquela pessoa que ergue mais um lado do que o outro, sabe? Por mais que eu tente fazer o desenho simétrico, quando ela estiver se movimentando, né, movimentando o olhar, sempre vai parecer que uma está mais alta que a outra. Em algumas pessoas isso é muito evidente, em outras nem tanto. Nesses casos onde isso é muito evidente, entra o botox, a toxina botulínica. Ela vai poder ajustar esse movimento para que dos dois lados eu tenha um movimento parecido e uma sobrancelha não levante mais que a outra. Ou seja, toxina botulínica e ácido hialurônico estão extremamente, intrinsecamente ligados ao nosso trabalho com a micropigmentação labial e também de sobrancelhas. É possível até fazer uma parceria, você profissional que faz a micropigmentação, com algum profissional que trabalhe com harmonização facial. Porque na hora de preencher o lábio com ácido hialurônico, a micropigmentação labial, ela vai ser o acabamento, ela vai ser a cereja do bolo.
porque com ela você vai recuperar toda a cor que foi perdida ao longo dos anos, uma coloração que pode ser mais suave, pode ser mais forte, tudo vai depender do gosto da cliente. E com isso, a boca vai ficar perfeita. E a mesma coisa acontece com a sobrancelha. Primeiro você vai lá, faz a micropigmentação tentando ajustar o máximo que puder, porque existe um limite, né, para nós profissionais designers de sobrancelha avançarmos, né, na hora de levantar um olhar. E no mais, o que vai fazer realmente parar com essa movimentação exagerada de um lado só ou erguer um pouco mais, que aí tem a ver com a musculatura, é a toxina botulínica. Daí você vai me perguntar assim, mas em todos os casos isso acontece? No caso dos lábios, existem lábios que só a pigmentação labial já resolve todo o problema. Por que que eu sempre sugiro fazer a micropigmentação antes desses procedimentos mais invasivos, que não são cirúrgicos? É um procedimento invasivo não cirúrgico, né? A toxina botulínica aplicação e o ácido hialurônico. Por que eu sugiro fazer antes? Porque com a micropigmentação você vai resgatar algo que não existe mais, ou melhor, não aparece mais. No caso dos lábios, o contorno, e no caso das sobrancelhas, o desenho, o formato. Você vai ajustar até um certo ponto. O que você não conseguir fazer a mais, porque eu não tenho como aumentar demais um lábio só com a micropigmentação. Eu teria que sair muito fora do tecido labial. E aí eu vou gerar um problema muito grande para essa cliente. Então, existem casos onde a micropigmentação labial sozinha já resolve toda a situação. A cliente ela vai se olhar e vai conseguir enxergar o lábio dos sonhos dela. Mas tem outros casos onde o lábio realmente é muito fininho, muito estreito, e a cliente ainda assim vai querer um pouco mais, e aí neste caso o preenchimento labial entra em cena. O ruim é quando a cliente resolve fazer antes e lá no fundo não havia necessidade. Por exemplo, se o caso era só porque essa impressão que ela tinha desse lábio ser mais fino era só porque não tinha coloração no contorno, na hora que você fizer o preenchimento com ácido hialurônico e depois colorir com a pigmentação, ela corre o risco de ficar com uma boca muito maior do que ela gostaria. Então tem que tomar muito cuidado sim na hora de indicar, mas geralmente os dois procedimentos de micropigmentação de sobrancelha e de lábio, eles casam muito bem com esses procedimentos de botox e ácido hialurônico. Um precisa do outro, geralmente, na maioria das vezes. Um complementa o outro. Então é uma forma de você agregar aí mais valor ao seu trabalho. Você pode fazer parceria com algum profissional que já faça esses procedimentos, ou até mesmo você que aí já é formado em biomedicina ou alguma outra área que te permite, além da micropigmentação, também fazer harmonização facial, tem tudo a ver. Eu mesma já pensei nisso, mas não quis avançar, resolvi ficar só nessa área mesmo, porque tem outras coisas aí que me interessam mais para fazer em mim, a partir de mim, né, daquilo que eu gosto de fazer em mim, eu já imagino o que fica melhor para a cliente. Começa por nós em todos os sentidos. Se eu não gosto, eu experimento em mim primeiro. Se eu não gostar e achar que tem alguma coisa ali que não ficou legal, aí eu pondero muito antes de oferecer para minha cliente. Mas é isso, tem tudo a ver. Então, quando a tua cliente perguntar se pode fazer o ácido hialurônico no lábio, se pode fazer um botox, sim, ela pode, mas pede para fazer depois de experimentar fazer a pigmentação. Ela só tem a ganhar com a pigmentação, tanto de sobrancelha quanto de lábio, porque o intuito da pigmentação é só corrigir falhas na sobrancelha e simetria. E no lábio também é a mesma coisa, corrigir algumas simetrias e devolver a cor. Você não vai mudar a estrutura do lábio dessa cliente, então ela não tem nada a perder. Depois disso, ela vai ter uma condição mais clara de perceber se ela realmente precisa fazer a toxina botulínica e o preenchimento com ácido hialurônico. Ou seja, você vai estar dando um mapa para essa cliente, né, da estética e da beleza. É isso a dica de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. E fica ligado que tem muito mais coisa vindo por aí. Um beijo, fica com Deus.